Corinthians! Meu São Jorge me dê força pra poder um dia, enfim, descontar meu sofrimento em cima de quem riu de mim. Salve, família! Domingo, arrumar aqui o microfone. Domingo, Dia das Mães, um abraço a todas as mamães aí, especialmente as corintianas. No caso, abrindo exceção a minha, que é palmeirense, mas vamos lá. Vamos de qualquer jeito. Trazendo um pós-jogo aí, analisando, se é que dá para analisar friamente, né? Depois de uma derrota para o Mirassol, não importa a situação, não importa os jogadores, o mínimo é competir, ter raça, força de vontade, coisa que não teve e já não está tendo alguns jogos. Eles escolhem quando e como vão jogar e com quem vão jogar. Um tereré aqui, mesmo com frio em São Paulo, 17 graus, até caiu aqui. Então, seguimos. Marquei aqui, Corinthians e Mirassol, o que eu achei? Porra nenhuma, falta de raça, falta de técnica, de tática, substituições erradas. Depois eu vou falar sobre isso num comparativo. Aliás, tem que comparar desde 2018, na saída do Carille. Sempre cai na culpa a culpa sempre cai nas costas dos técnicos, né? Então, vou falar aqui sobre expulsar ídolos. O que está acontecendo? Sempre vem um ou outro e fala assim, o Corinthians é ingrato, o Corinthians é isso, é aquilo, a torcida expulsou Rivellini, Edilson. Eu tenho um ídolo no Corinthians, Ezequiel, tenho ele tatuado aqui, mas o ídolo do Corinthians é o Corinthians mesmo. O ídolo da fiel torcida é a fiel torcida mesma. Só que tá bagunçado com o Memphis. Imagine sem ele. Imagine se o Manolo pega de bonde e deixa nós aí, mano. Não somos refém de jogador. Infelizmente, nós somos refém dessa diretoria daqui, né? Veio bem antes, fazendo as cagadas. Vou falar cagada para não falar roubando, não, Corinthians, né? E nós estamos nessa draga aí, reflete sim dentro de campo. Reflete. Nós gastamos milhões aí, bilhões, e não conseguimos montar um time a nível Corinthians. Pelo menos no DNA corintiano, né? Não é 11 craque. Como eu disse e mencionei o Ezequiel, jogadores com DNA corintiano. Wilson Mano, Zé Maria, Zé Elias, Jorge Henrique, o Romero, jogadores que dá raça. Vladimir, esse já era mais técnico. Então, vou continuar falando, mas tem jogadores aí que não devia estar vestindo a camisa do Corinthians. É vergonhoso se olhar para o campo e ver o Charles, certo? Então, aí eu já vou chegando aonde que eu quero. A culpa não é do técnico, pode trazer o Guardiola. Aí, o maior culpado, anotei aqui, já falei da expulsar ídolos, né? O maior culpado é o Augusto Melo, é o Duílio, é o Andrés, é o Vicente Mateus, né? Era folclórico, mas foi um atraso para o Corinthians. Já era, na época que todo mundo já tinha CT, nós estava andando na lama. Roberto Páscoa, Vadielu, aí surge os Gaviões, que eu tive que entrar num debate que o Mano estava no ego de ser fiel torcedor e não poder entrar lá para falar com o Augusto Melo, e os Gaviões entram e estão querendo mandar no Corinthians. Os Gaviões, que antes tinham uma rejeição, hoje tem 99% da aprovação. Os Gaviões, 12, Estopim, Fiel Macabra, Pavilhão 9, todas organizadas, máximo respeito, conseguiram fazer um Paropopó geral, onde antigamente o Paropopó geral era só na arquibancada, no setor das organizadas, hoje pega todos os setores. Então,
não fica nessa fogueira de ego, de vaidade. Ah, eu não posso, os Gaviões querem dominar o Corinthians, os Gaviões querem salvar. A vaquinha doa quem quer. Quem não quiser, não fica de bico doce. Ah, os caras estão indo lá, o Ale virou popstar. Não, os caras estão fazendo o que... não dá para ir 150 mil sócios lá, mano. Eu sou sócio dos Gaviões. Só que a hierarquia, tá indo meu presidente, tá indo meu vice. Então é assim que funciona. Eu anotei aqui que 9 vitórias no Brasileiro com o Ramon Dias iludiu a gente, certo? Por que iludiu? A gente achou que tinha um elenco até para bater de frente com o Palmeiras e com o Flamengo. Não tem, não tem. Até na final contra a Porcada, os 11 nossos, se fosse pôr no papel, o time deles é melhor. Se não fosse esse Memphis, que daqui a pouco eu vou falar que está sendo questionado no X por ex-jogadores, subir na bola, a torcida começar a incendiar a arena, podia dar bom. Se o Hugo não pega o pênalti, mesmo assim eles podiam fazer um gol. Quem ganhou foi a torcida. O Memphis ajudou, inflamamos. A Fiel, Nero colocou fogo em Roma, a Fiel colocou fogo na arena. Vai Corinthians. Aí, Ramon e Dorival. Aí eu posso falar de técnico desde 2018, quando que pediram, o Corinthians tem que jogar bonito, esqueceram que nós jogamos feio com o Mano, com o Tite, entre aspas, e com o Carille, esquema tático igual, ganhava título, casinha fechada, não tomava gol que nem toma agora, quiseram jogar bonito igual o Flamengo, que tinha se reinventado, que tinha elenco, time, e tem até hoje, porque lá é administração séria. E o que acontece? Traz o Thiago Nunes, né, que fez um trabalho bom lá no Atlético Paranaense, não deu em nada. E até hoje, cada vez que nós pedimos a saída de um técnico, nós estamos passando pano para um diretor. Seja presidente, seja diretor de futebol, seja casa do caralho. Vou falar do Memphis Depay e a Cavadinha. Tô puto mesmo. Eu acho que numa análise aí do que aconteceu, nós não sabemos o que poderia dar no jogo. Mas ele tinha que ter feito o gol. Só que se vocês forem olhar, tá vendo vídeos, ele bate assim, bateu na Europa, só que aqui na Europa. Você acha que o Walter não assiste jogo da Europa? Para ele ter voltado? Uma que é um puta goleiro, né? Vamos falar a verdade. Nós moscamos muito de não ter valorizado mais o Walter. Mas o Memphis está sofrendo retaliação por esses que depois vai vir falar que nós, corintianos, somos ingratos com os ídolos e expulsa ídolos. Ruim com o Memphis, pior sem ele. Ah, hoje o Memphis não serve. Cavadinha, estava 0-0, ia ser 1-0. O Kaká faz o gol, vira 1-0, e depois nós tomamos virada. Então, ficou elas por elas, tio. Aí, urgente aqui, ó, eu marquei, reforços, caralho, reforços. Um goleiro reserva, 2 lateral direito, 1 lateral esquerdo, 500 zagueiro, desculpa Zelão, Betão, Gralac, Dama, por ter criticado vocês. Vocês são melhor que essas porra aí. E de longe, ó, Gamarra perto deles, Félix Torres, Deus do céu. Aí, qual a expectativa no futuro? A expectativa é de quem é fiel, de quem acredita sempre, de quem ficou 22 para 23 anos na fila. Sempre acreditar. Eu acredito ainda na Sul-Americana, se bem que os caras não têm comprometimento com a Sul-Americana também. Mas acredito, tio. Acredito que vão arrumar a casa, mas a casa geralmente começa a construir de baixo para cima. Essa casa vai ter que construir lá de cima. Derrubar esses ratazana aí para nós voltar a ser Corinthians ou ser o que nunca fomos. Entendeu? O que nós nunca fomos? A maior potência do mundo em matéria de profissionalismo, porque sempre foi amadorismo. Porque aos trancos e barrancos nós somos bicampeão mundial. Aos trancos e barrancos
Nós traz patrocínio, nós somos a maior visibilidade de televisão, mídia, né, os interlocos, que eu vou falar deles aqui. Então, tratem o Corinthians como o maior de todos. Ninguém é maior que o Corinthians. Ponto. Só isso. Pessoas que vivem de Corinthians. É foda pessoas que vivem de like. Eu faço meu vídeo aqui, ó, 10, 15 pessoas curtem, shorts tem mais visualização, pego matérias aí do pessoal, dou crédito, mas, cara, o que leva ao Casagrande? Aqui já vou, já vou emendar com a narrativa do Casagrande, mas você entra no X, ex-Twitter, você entra no YouTube, é gente só querendo engajamento. Não tem sentimento de coringão, que tá com o coração dolorido. Opa, tá desse lado, tá desse aqui, ó. Aqui, a tela viva. Mano, não tem. Os caras, cada like que sobe lá é uma moeda que entra. Porra. Vamos falar sério? O Casagrande e outros fizeram uma narrativa que o Memphis está indo para... Memphis, vai, vou falar com F. O Memphis está indo para as quebradas, para a favela, para fazer média com a torcida. É uma narrativa de vagabundos. Estão discriminando o Corinthians. Não tem só corintiano na favela. E eu sou cria de favela. Tem corintiano na classe média alta, baixa, no Brasil, fora do Brasil. Então, o Memphis teria que ir em todas quebrada, todos os lugares com glamour. Tira essa narrativa. O Memphis Depay vai nos lugares onde ele se sente bem, aonde tem um futebol de várzea, aonde tem cultura que ele curte, um trap, um samba, um rap. Caralho, mano, isso interfere no futebol dele? Quando contrataram ele, não sabia que ele era cantor? Ah, vão tomar no cu. E é nós que derruba ídolos. Longe de mim passar pela minha cabeça e falar que o Memphis é ídolo. Aliás, fiz até um comparativo com amigos aí da chegada do Tevez e do Memphis. O Tevez chegou e jogou muito mais que o Memphis, numa época que parecia que estava mais arrumada, depois descambou. Então é isso, não pode perder para o Mirassol, expulsar ídolos. Nós não temos ídolos hoje, certo? Ídolo é o Corinthians, a nossa torcida é a mística corintiana. Falar de base aqui que eu não falei, marquei queimar a base. Que base? Que base? Ah, não tem nenhum jogador? Tem jogadores que pesam 30 quilos, como subiu o Pedrinho, como subiu o Bidon, que vai ser queimado. A nossa base, até na outra gestão que é mais contestada que essa, na RT, tem dois que poderia estar jogando aí, né? O Marquinhos e o Carlos, um na lateral esquerda e um na zaga. Foi o tempo que nós revelava jogadores. E médios. Não é que nem o time da Vila, que tem os meninos lá da Vila, que... nós sempre revela jogador nível Paulo Sérgio, Viola. Não tem um jogador que você fala é craque. Rivelino, o único que eu lembro. E o Ronaldo no gol. Só. Então é isso. Tem que cobrar os jogadores sim, não só o Memphis. Cobrar os jogadores porque, infelizmente, tá uma tiriça e o salário tá em dia, com toda essa dívida que o Corinthians tem. E referente a Ramon Dias e Dorival Júnior. Olha como que não era culpa do Ramon Dias. Obrigado, Ramon Dias. Foi libertação para você, hein? Foi libertação você ser demitido. Mas obrigado por fazer o gritar campeão depois de 6 anos. Os seus erros e os erros do Dorival Júnior mudam alguns nomes, mas são iguais, porque não tem peças. Um elenco sem vergonha, preguiçoso, que não condiz com as tradições do Corinthians e com a fiel torcida que lota
todo jogo, que nunca é visitante, e quando joga na arena faz uma festa até com a retaliação da CBF de não poder entrar com instrumentos, canta mais alto que qualquer torcida do Brasil e do mundo. É isso, fechou? Sigam o canal aí, quem chegou até os 15 minutos aí comigo. Ótimo domingo, dá um abraço na mamãe aí, nas mamães. Deus abençoe, paz, proteção pessoal e espiritual, aquele bom e velho vai Corinthians sempre. Eu acredito sempre, sou fiel até morrer. É nóis.